O sol despontava lentamente no horizonte, tingindo os campos devastados com tons dourados. Após anos de campanhas militares nas longínquas províncias do Império, Caio Júlio Valério, um veterano centurião romano, finalmente marchava de volta para casa. As sandálias gastas pisavam firme a terra quente da Via Ápia, cada passo carregado de memórias, de glória, dor e perda. Durante o caminho, Caio recordava os gritos dos companheiros caídos, os estandartes ao vento, os discursos motivadores antes da batalha. Mas o que mais ecoava em sua mente eram as palavras do velho filósofo que conhecera em Antioquia, que lhe dera um pequeno manuscrito com ensinamentos de Epicteto. Não controlas os eventos externos, apenas a tua mente e as tuas ações. Nisso reside a tua liberdade. A paisagem familiar começou a surgir. Colinas suaves, campos de oliveiras e a silhueta distante da sua vila natal. O coração acelerou-se. Anos de saudade e expectativa comprimiram-se num só momento. Mas ao atravessar os portões da aldeia, Caio foi recebido não com festas, mas com o silêncio. As casas estavam envelhecidas, o templo em ruínas e a sua própria casa vazia. Ninguém o esperava. Uma vizinha idosa, surpreendida ao reconhecê-lo, contou-lhe o que se passara. A sua esposa falecera de doença 2 invernos atrás. O seu filho, recrutado à força, desaparecera em campanha. Não havia mais família, não havia mais lar. Caio sentiu uma dor surda no peito, como se uma lança o atravessasse de novo. Mas em vez de cair no desespero, recordou as palavras do filósofo. Respirou fundo, fechou os olhos e murmurou: aceita tudo como se tivesse sido desejado. O que acontece é natural. Com o olhar firme, sentou-se à entrada da casa vazia. Havia luto, sim, mas também propósito. Precisava reaprender a viver, não como soldado, mas como homem livre pela razão. Os dias seguintes foram de silêncio e observação. Caio vagava pelas ruínas da vila como uma sombra entre memórias e ecos. Sentava-se à beira do antigo poço, onde em tempos ouvira risos e canções. Visitava o templo desmoronado, onde outrora pedira proteção aos deuses. Os aldeões mais jovens mal o conheciam. Para eles, era apenas mais um veterano solitário, um resquício de um passado longínquo. Mas Caio não buscava piedade. Ele tinha consigo algo que poucos ali conheciam: o domínio sobre si mesmo. As palavras de Epicteto tornaram-se seu alimento espiritual. Leia o manuscrito diariamente, repetindo para si os ensinamentos como mantras. Não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Tomou então uma decisão. Iria reconstruir a sua casa com as próprias mãos. Não para reviver o passado, mas para honrar o presente. Começou por limpar os escombros, recolher madeira, reaproveitar pedras. Trabalhava em silêncio, com ritmo e precisão. Cada martelada era uma afirmação de vida. Enquanto reconstruía, outros começaram a observá-lo. Um jovem curioso ofereceu ajuda, depois outro, e mais tarde, um grupo inteiro. Caio não falava muito, mas os seus gestos inspiravam. Aos poucos, a sua casa tornou-se um ponto de reunião. O velho centurião tornava-se mestre, não pela espada, mas pelo exemplo. Numa noite de céu limpo, à volta de uma fogueira, partilhou com os jovens a essência do estoicismo. Contou-lhes sobre aceitar o destino com serenidade, sobre a liberdade que nasce ao dominar os próprios desejos. E com voz firme disse: o verdadeiro poder não está em conquistar terras, mas em conquistar a si mesmo. O tempo passou e a vila começou a transformar-se. Inspirados pela presença de Caio, os aldeões passaram a reconstruir também as suas casas, o templo, os campos. A antiga tristeza que pairava sobre o lugar dava lugar a uma nova esperança, não feita de promessas vazias, mas de trabalho e equilíbrio.
Caio tornou-se conselheiro informal. A sua casa, agora sólida e simples, era visitada por jovens e idosos, mas em vez de dar respostas, ele fazia perguntas. O que depende de ti? O que podes aceitar sem sofrer? Muitos estranhavam aquele modo de pensar, mas saíam mais leves, como se algo dentro deles se tivesse rearranjado. Certo dia, uma caravana imperial chegou à vila. Um emissário anunciava a necessidade de novos recrutas para uma campanha no norte. O medo espalhou-se. Pais temiam perder os filhos. Jovens não sabiam se fugiam ou obedeciam. Caio sereno escutou tudo e apenas disse: cada um deve agir conforme a sua razão. Mas lembrem-se, o que está fora do vosso controlo não vos pertence. Um dos jovens, Marco, que se tornara muito próximo de Caio, decidiu alistar-se. Quando se despediu, Caio entregou-lhe o velho manuscrito de Epicteto. Leva contigo. A tua espada corta, mas estas palavras sustentam. Quando não souberes o que fazer, lembra-te de que a tua mente é teu verdadeiro reino. Marco partiu com lágrimas nos olhos, mas firme. Caio observou o horizonte mais uma vez. Sentia saudade, mas nenhuma ansiedade. Sabia que tudo aquilo fazia parte do grande ciclo da vida. E ele, agora, era apenas um homem entre homens, mas um homem em paz. Os anos avançaram, e com eles veio a velhice. O corpo de Caio já não tinha a força de antes, mas a mente permanecia afiada. Continuava a acordar com o nascer do sol, a cuidar da pequena horta e a acolher quem buscava sabedoria ou consolo. Já não era necessário discursar, o seu modo de viver falava por si. As crianças cresciam ouvindo histórias do centurião que retornara sem nada e, mesmo assim, reconstruíra tudo. Jovens viajantes passavam pela vila para escutar os seus conselhos. Até mesmo mercadores e soldados faziam desvios para encontrar aquele homem cuja fama de serenidade e justiça se espalhara. Um dia, ao amanhecer, Caio não saiu de casa. Encontraram-no sereno, deitado sobre a cama de madeira, com um leve sorriso no rosto. Ao seu lado, o manuscrito de Epicteto, aberto numa página marcada com uma pedra. A morte não é nada de temer, pois não é um mal, se não é vergonhosa. A vila parou. Não com desespero, mas com respeito. As pessoas sabiam que não se despediam de um herói comum. Enterraram-no debaixo de uma oliveira antiga e gravaram numa pedra: aqui jaz Caio Júlio Valério. Viveu como um homem livre. Anos mais tarde, Marco regressou. Trazia consigo cicatrizes, medalhas e filhos. Parou diante da oliveira, colocou a mão na pedra e disse: foste mais do que mestre, foste espelho de virtude. A história de Caio não se perdeu. Passou de boca em boca, de geração em geração. E o mais notável é que mesmo depois da morte, ele continuava a ensinar. Porque o verdadeiro estoico não busca glória nem monumentos. Basta-lhe viver com razão, justiça e coragem, e nisso tornar-se eterno.